Enquanto parece que toda a Europa ainda se curva diante de Trump, um país se levanta abertamente contra os Estados Unidos e, segundo suas próprias palavras, desafia Trump e os americanos. Estamos falando da Espanha. Madrid fala abertamente contra Washington e Pedro Sánchez está se posicionando como o principal adversário de Donald Trump. E isso com uma determinação que poucos teriam considerado possível há poucos meses. A Espanha recusou aos Estados Unidos o uso de suas bases militares para os ataques ao Irã. Além disso, Madrid bloqueou o novo objetivo da OTAN de 5 e foi um dos primeiros países da União Europeia a reconhecer a Palestina e impôs um embargo legal de armas contra Israel. Donald Trump, como esperado, está furioso e ameaça suspender o comércio e romper relações com a Espanha. Mas tudo isso enquanto Pedro Sánchez voa para Pequim bastante tranquilo e imperturbável para assinar 19 novos acordos com a China. E assim, atualmente, é uma confrontação diplomática como não se via há décadas entre um presidente dos Estados Unidos e um parceiro europeu da OTAN. Ela pode se intensificar agora e decidir o futuro da União Europeia. O que está acontecendo aqui? Por que a Espanha está enfrentando Trump? Qual o motivo desse confronto com Washington? O que isso significará para o futuro da União Europeia e relações transatlânticas? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Creio que esse é o principal motivo. A Espanha tem uma relação muito particular com a arquitetura de segurança ocidental. Diferente da Alemanha, Itália ou dos países do Benelux, a Espanha só entrou para a OTAN muito mais tarde, em 1986. Naquela época, a Guerra Fria já estava quase no fim, e mesmo assim, isso só aconteceu depois de um referendo acalorado, no qual mais de 43% foram contra a adesão. Mesmo naquela época, a aliança era mais controversa entre os espanhóis do que em outros países membros, e esse ceticismo persiste até hoje. Isso é um paradoxo. Porque a Espanha é hoje, por um lado, um dos países mais pró-União Europeia e, por outro, um dos mais críticos à OTAN na Europa. Aqui também existe forte tradição de grandes protestos contra a guerra. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2000 e 3 milhões de pessoas foram às ruas em Madrid e Barcelona. O governo conservador da época, liderado por José María Aznar, havia seguido a linha americana, o que acabou lhe custando o cargo nas eleições de 2004, uma lembrança que ainda marca a política espanhola e que Pedro Sánchez sempre cita ao alertar para a repetição dos erros daquela época. Ele é primeiro-ministro desde 2018 e atualmente lidera uma coalizão minoritária social-democrata com a Aliança de Esquerda Sumar. Essa configuração define seu perfil de política externa, pois sem apoio dos parceiros de esquerda, ele não consegue governar no plano interno. Esses partidos traçam uma linha vermelha, nada de rearmamento em massa, nem participação em guerras dos Estados Unidos e linha dura contra Israel. Uma linha apoiada por grande parte dos espanhóis. A primeira grande ruptura com o consenso ocidental foi na questão de Gaza. Em maio de 2024, a Espanha foi um dos primeiros países da União Europeia a reconhecer oficialmente a Palestina como Estado. Além disso, retirou seu pessoal da embaixada, um passo que causou grande indignação em Israel. Mas isso foi só o começo. Em setembro de 2025, Sánchez deu mais um passo adiante. Em pronunciamento na TV, Sánchez chamou pela primeira vez a operação militar israelense de genocídio e anunciou um pacote de medidas. Isso incluía embargo de armas por lei, proibição de navios com armas ou combustível para o exército israelense entrarem em portos espanhóis e bloqueio do espaço aéreo para esses voos. E em outubro, o parlamento aprovou rapidamente o decreto e transformou as medidas em lei. Com isso, a Espanha se tornou um dos críticos mais duros de Israel dentro do bloco ocidental. E, paralelamente, um segundo conflito se agravou, que no final levaria a um confronto direto com Trump. Era o polêmico tema dos gastos com a OTAN. Na cúpula em Haia, em junho de 2025, Trump exigiu que todos os parceiros da aliança elevassem seus gastos com defesa para 5% do PIB, divididos em 3,5% para a defesa principal e 1,5% para investimentos relacionados, um número enorme, especialmente para a Espanha, que só recentemente atingiu a meta de 2%. Sánchez enviou uma carta aberta ao secretário-geral da OTAN, Rutte, antes da cúpula, chamando a exigência de irracional e contraproducente. Seu argumento, um aumento para 5 só seria possível por meio de cortes massivos nos gastos sociais, o que destruiria politicamente sua coalizão. E de fato, ele conseguiu o que observadores mais tarde chamaram de exceção ibérica. O texto final da cúpula foi alterado de forma que uma maior flexibilidade para alcançar a meta fosse possível. Assim, a Espanha permaneceu como o único membro da OTAN com apenas cerca de 2,1%. Para Trump, isso foi uma grande derrota. Ele mesmo havia proposto a meta de 5%, mas agora um único país sai da linha e ainda se safa.
Desde então, ele ataca Sanches e a Espanha publicamente, já sugeriu a expulsão do país da OTAN e ameaçou com sanções comerciais várias vezes. Isso é juridicamente difícil, pois a UE tem política comercial comum e Estados-membros não podem ser alvo de tarifas individualmente. Além disso, os Estados Unidos não podem expulsar sozinhos um membro da OTAN, mas a verdadeira escalada aconteceu no início deste ano. No dia 28, em fevereiro, Estados Unidos e Israel começaram a guerra contra o Irã, mas Sanches deixou claro desde o início que a Espanha não participaria. O governo em Madrid recusou, desde o início, aos Estados Unidos o uso das duas bases militares operadas em conjunto. Entre elas, Rota, na costa da Andaluzia, e Morón de la Frontera, que desde 1953 servem como ponto estratégico para operações dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mais de uma dúzia de aviões-tanque dos Estados Unidos foram transferidos para a Alemanha, a França e o Reino Unido. Dias depois, a Espanha também fechou seu espaço aéreo para aviões dos Estados Unidos envolvidos nos ataques ao Irã. Trump reagiu com raiva. Em coletiva na Casa Branca, em 3 de março, durante a visita do chanceler Friedrich Merz, ele atacou diretamente a Espanha, dizendo que a Espanha era terrível. Vamos suspender todo o comércio com a Espanha. É uma ameaça rara e severa a um país da UE. Desde então, Trump ataca a Espanha no X e em outros lugares, ameaçando o país online regularmente. Mas vocês também estão sendo ameaçados online e expostos a inúmeros perigos: vigilância online, geobloqueio e redes inseguras. A internet já não é mais um espaço neutro. Muitos ainda acreditam que estão invisíveis online, mas na verdade seus provedores de internet, o Wi-Fi em hotéis, cafés ou aeroportos e outras redes podem rastrear quais sites vocês visitaram. O CyberGhost VPN serve justamente para isso. Criptografa sua conexão e oculta seu endereço IP. Assim, você navega com mais privacidade e segurança em qualquer lugar. O CyberGhost já conta com mais de 38 milhões de usuários no mundo e milhares de avaliações excelentes no Trustpilot. O mais prático é poder mudar sua localização virtual para mais de 100 países em apenas 2 cliques. Assim, você desbloqueia conteúdos em mais de 40 plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime e Disney+. Em certos países, acessa até 50 filmes e séries extras. O CyberGhost é compatível com Windows, Mac, iPhone, Android, Smart TVs e outros aparelhos. Com uma assinatura, protege até 7 dispositivos simultaneamente, ideal para toda a família. Pelo meu link na descrição, você consegue atualmente a melhor oferta, 83% de desconto, ou seja, cerca de 2,03 euros por mês, além de 4 meses grátis. E graças à garantia de reembolso de 45 dias, você pode testar tudo isso completamente sem riscos. Acesse agora pelo link ou QR Code e garanta sua segurança online. O ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, então sobe o tom. Acusou Madrid de colocar vidas americanas em risco. Merz muitas vezes se apresentou como líder da UE, estava sentado bem ao lado, mas não disse uma palavra em defesa da Espanha diante das câmeras. Só depois, ele disse à imprensa que a Espanha era da UE e que as negociações seriam conjuntas. Mas o silêncio inicial gerou indignação em Madrid. O chanceler José Manuel Álvares se mostrou surpreso e fez uma forte comparação. Ele disse que já viu 3 chanceleres alemães, Merkel, Scholz e agora Merz. Mas nem Merkel nem Scholz ficaram em silêncio assim, pois naquela época ainda havia um clima pró-europeu diferente em Berlim. E o próprio Sanches respondeu no dia seguinte com um pronunciamento na televisão. O lema, não há guerra. Ele alertou contra repetir erros do passado e citou as consequências da guerra do Iraque. A Comissão Europeia também apoiou Madrid. Um porta-voz afirmou solidariedade total e disse que Bruxelas rejeitaria qualquer medida tarifária discriminatória contra um país. E com esse apoio, Sanches partiu para a ofensiva geopolítica. Em 14 de abril, ele viajou para Pequim e assinou 19 acordos com o governo chinês. Um sinal bastante claro: se Washington pressionar economicamente a Espanha, Madrid buscará ativamente alternativas. Uma estratégia que, no entanto, é bastante controversa dentro da União Europeia, já que Bruxelas agora classifica oficialmente a China como rival e, além disso, pretende negociar apenas em conjunto. Mas, para Sanches, isso é principalmente uma forma de sinalizar para Trump: nós não somos suscetíveis à chantagem. E então, poucos dias depois, veio o próximo grande acontecimento. Sanches convidou para uma reunião em Barcelona, que rapidamente foi chamada de CEPAC progressista. Um contraponto de esquerda à grande Assembleia Anual dos Conservadores Americanos. Mais de 3.000 participantes de mais de 100 organizações se reuniram aqui. Entre eles, o presidente do Brasil, Lula, o presidente da África do Sul, Ramaphosa, a presidente do México, Sheinbaum, e o ex-candidato à vice-presidência dos Estados Unidos, Tim Walz. Este último afirmou que é preciso chamar a política de Trump pelo nome: fascista. Assim, Sanches logo virou destaque internacional de um bloco anti-Trump e hoje é visto mundialmente como um dos principais críticos do ex-presidente. Isso levanta a questão do que realmente o motiva.
A cientista política Arantxa Tirado, da Universidade de Barcelona, afirmou ao Berliner Zeitung que é uma estratégia deliberada de confronto com Trump. Isso resulta do conflito entre os modelos políticos, mas é uma decisão estrategicamente calculada. Sanches quer se posicionar como a nova liderança dos europeus e da social-democracia global. Ele tem tido sucesso com essa abordagem, mas para a UE, o caminho próprio da Espanha representa um cenário ambivalente. Por um lado, Sanches mostra que é possível resistir a Trump e que a política comercial conjunta da União pode realmente proteger os membros individualmente. Ele mostra que até um país médio, com postura clara, pode ser ouvido globalmente. Por outro lado, há o risco de essas ações isoladas sobrecarregarem ainda mais a frágil unidade da UE, especialmente quando países como a Alemanha adotam postura mais cautelosa. Assim, a UE como um todo enfrenta uma grande decisão sobre que direção quer tomar e como lidar com Trump no futuro. Mas o que vocês acham? Vocês acham que devemos continuar adotando uma postura conciliadora ou seguir o exemplo da Espanha? Escrevam aí nos comentários. E se vocês quiserem proteger sua privacidade e ao mesmo tempo acessar mais conteúdos do mundo todo, não deixem de conferir o CyberGhost VPN. Lá vocês recebem atualmente 83% de desconto, 4 meses grátis e uma garantia de reembolso de 45 dias, ou seja, tudo completamente sem risco. E se vocês ainda estiverem interessados em saber o que vai acontecer agora, o que o presidente brasileiro Lula está planejando com a União Europeia, então eu recomendo muito este vídeo para vocês. Divirtam-se, a gente se vê na próxima vez. Até lá, tchau!